A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1, que a palavra fala assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Irmãos, eu vou ler até aqui. Aqui mostra o amor que Deus tem por nós, irmãos. Porque tem pessoas que vão assistir esse vídeo que você está chateado, cansado, esgotado da caminhada, esgotado da espera, que esperar não é fácil. Porque dentro da espera que nós temos com Deus existe uma grande renúncia. Então tem muitas coisas que a gente acaba não fazendo. Deus vai fechando portas e a gente vai ficando travado numa situação que a gente não consegue entender o porquê. Tem hora que você quer fazer as coisas do seu jeito, tem vontade de chutar tudo, começar, sabe, do zero em outro lugar, fazer de uma outra forma. E Deus não permite nem que a gente saia dessas situações. Ele vai travando todas as portas e vamos ficando acuados num determinado cenário que nós não entendemos o porquê que nós estamos ali. Mas o nosso Deus nos ama muito. E pelo fato de conhecermos a Deus, o mundo acaba muitas vezes não nos reconhecendo. Então a gente sofre muitas perseguições também por causa disso. As pessoas no mundo não acabam não entendendo o processo que a gente está passando. Pessoas que não estão na presença do Senhor, que não têm uma intimidade com Deus. As lutas vão ficando acirradas, a gente parece que está fora de órbita. É como se Deus tivesse esquecido da gente. É assim que você está se sentindo. Mas Deus manda dizer para você que Ele tem você como filho, como eu li aqui na palavra. O amor dele é tão grande, que Ele é o seu pai, Ele é o seu provedor, Ele é o seu tutor, Ele é o seu criador e Ele é seu pai. Ele trata você como filho. E Ele manda dizer para você não desistir agora, porque a manifestação de Deus na sua vida, a manifestação de Deus está chegando na sua história para mostrar o quão Ele te ama e o quão Ele é contigo. A Shekinah de Deus está chegando na sua vida. Toma posse dessa palavra. Tem algo que vai acontecer na sua vida por esses dias que nem você vai acreditar no que você vai estar vivendo. A lágrimas que você vai ter vai ser de emoção, vai ser de alegria. Porque Deus vai se manifestar de uma forma tão sobrenatural na sua vida que as pessoas vão ter que ver que Ele é contigo. E você vai ter a certeza de que Ele nunca te abandonou. Você vai ter a certeza de que Ele realmente é seu pai. Ele é seu provedor. E Ele tem você como um filho. Então, não apavore diante do processo que você está vivendo, porque Deus não perdeu o controle da sua história. Porque a primeira sensação que a gente tem é que nós estamos sozinhos, que Deus perdeu o controle daquilo que Ele dizia ter controle. Porque está tudo fora do controle nosso, mas não está fora do controle do Senhor. Então, Ele manda dizer para você que a Shekinah dele está chegando na sua história. E ela vai se manifestar na sua vida por esses dias. O trabalhar de Deus na sua história tem sido sobrenatural. Para que Ele venha se manifestar da maneira como Ele tinha projetado, da maneira como Ele quis projetar, da maneira como Ele estava trabalhando para que isso fosse feito na sua história. Vai ser do jeito que Ele deu a palavra, do jeito que Ele planejou, do jeito que Ele sonhou. Você só tem que confiar em Deus. O processo é difícil, irmãos, dá desespero, dá cansaço, dá vontade de largar tudo, tem hora que realmente dá. Porque a gente não entende por que a gente espera tanto. Dá agonia. Mas Deus manda dizer para você que a Shekinah dele está chegando. Ele já está vindo. Ele está vindo na sua direção. Jesus está chegando para operar o grande milagre. Jesus já está vindo. Ele vai visitar a tua casa. Ele vai visitar a sua vida. Ele vai visitar o seu lar. Então não se desespera. Não apavora, não. Porque tudo ao contrário, e o mundo não conhece Deus, usa-se como uma opressão, como ferramenta de tortura, para tirar a gente do alvo, para tirar a gente do propósito. E se você começar a olhar para o mundo, você se desespera. Porque você não entende por que você espera tanto em Deus para receber as coisas, e você fica olhando para o mundo e você vê pessoas que não têm nem vida com Deus conseguindo prosperar tanto.
Mas uma vez que você entregou sua vida para o Senhor, confie em Deus, porque quando Deus chega com a restituição, não tem quem segure. Quando Deus chega para mudar o quadro, não tem nada, não tem ninguém que atrapalhe o trabalhar dele. Ele chega para mudar. Então, tudo que você passou foi um processo para amadurecer você, para prosperar você. Sei que você está até cansado de ouvir isso. Porque cansa, né? Deus fica sempre falando as mesmas coisas. Tem coisas que ele vai falando, você fica anos ouvindo. Por quê? Porque enquanto ele não concretizar, ele tem que fazer você lembrar que ele está trabalhando naquilo. Então ele vai trabalhando, repetindo. E a nossa mente ela é desbloqueada através das repetições. Isso é cientificamente comprovado. Então todos os paradigmas que você carrega, que não tem nada a ver com o Senhor, que atrapalha a sua caminhada com Deus, todo o lixo que foi colocado em você foi colocado através de repetições. Então foram repetições de fala, repetições de visões, repetições de audição, repetições de atitudes, que fez com que o seu cérebro absorvesse determinadas verdades que são mentiras. Então, para que Deus chegue com a verdade dele e desbloqueie a sua mente e tire todas as mentiras que são lançadas desde a sua infância, que são os paradigmas, que atrapalham você crescer, atrapalham você ganhar dinheiro, atrapalham você prosperar, atrapalham você ter um relacionamento íntimo, atrapalha você na sua vida sentimental em todos os sentidos, na sua vida familiar, profissional, social, atrapalha a sua saúde. Deus precisa desbloquear, e o desbloqueio acontece através das repetições. Então Deus vai repetindo as promessas até você acreditar na promessa. Tem pessoas que rapidamente recebem a promessa e já tem aquilo como verdade. Chega uma hora que o cansaço da espera é tão grande que a gente passa a não acreditar na promessa. E Deus começa a falar, até o seu cérebro acreditar novamente na promessa e ela permanecer viva na sua história. Porque ele vai trabalhando através daquilo que nós acreditamos. Então, o caminhar com Deus é um processo demorado, doloroso por causa disso. Porque tem coisas que ele fala que vai fazer na nossa vida, a gente não acredita. Você estava lá no mundo desesperado, sem ter parâmetro nenhum. De repente você começa a conhecer o Senhor. Você começa a frequentar uma igreja, né, uma congregação. Você começa a congregar. Você não conhece nada daquilo ali que você está vendo. E Deus falando que vai fazer isso, fazer aquilo, é até maravilhoso aos nossos olhos, né? Porque a gente nunca viveu nada, você está no mundo só, no mundo de sofrimento. De repente você vem para Deus, ele começa a falar, só que para o seu cérebro acreditar naquilo. Para que você tenha uma preparação espiritual, psicológica, emocional, Deus precisa trabalhar. Trabalhar em você de dentro para fora. E esse trabalhar demora um tempo. Aí começa o processo das repetições de Deus. Começa Deus trabalhar e falando que vai fazer, porque ele não quer que você saia da presença dele, ele não quer que você desacredite daquilo que ele te falou, e ele quer que você desbloqueie de tudo aquilo que atrapalha ele entregar a bênção nas suas mãos. Então é um processo doloroso por causa disso. Você estava pedindo uma explicação para Deus, por que você demora tanto nesse processo? Tem coisa que não é castigo, não é que Deus está punindo você, é um tratamento. É como se fosse você deitada num divã, num consultório psicológico, e o psicólogo está trabalhando com você, um psiquiatra, tentando, tratar suas feridas, resgatar as memórias, coisas que você já esqueceu, mas que te bloqueia. Não é um tratamento de 24 horas. É um tratamento de meses, às vezes de anos. Eu conheci pessoas que passaram quase metade da vida delas dentro de um divã, de um psiquiatra. E não conseguia viver sem, porque não conseguia se abrir com ninguém, a não ser com um profissional. Então precisava estar ali. E Deus trabalha o nosso psicológico. Eu costumo falar muitas vezes, não desmerecendo a área da psicologia. Os psicólogos estão aí, Deus usa também. Deus utiliza todos. Os psiquiatras, os psicólogos, Deus usa todas as áreas profissionais que tem. Deus não faz restrição de profissão, não. Ele usa o que for necessário. Mas quem tem Jesus no dia a dia ali, não precisa de um psicólogo. Porque ele sabe tratar, ele sabe cuidar da gente. Quando é algo extremo, ele direciona você num profissional se for necessário. Não tem problema nenhum você ir no psicólogo. Eu sou evangélico, eu sou cristão, eu não posso ir no psicólogo. Quem falou essa bobagem para você? Então você não pode ir em nenhum outro tratamento, nenhum outro médico. Porque se o psicólogo você não pode ir em nenhum outro. Então existem um monte de barreiras, de bloqueios que a religiosidade vai implantando, que vai criando, que só vai trazendo mais paradigmas para sua vida. E dificultando a sua vida. Por isso que Jesus
lutava contra a religiosidade, porque a religiosidade ela nos breca em muitas coisas. Ela não deixa Deus trabalhar naquilo que tem que ser trabalhado. Ela vai brecando você. É um monte de não pode, não pode, não pode. Tem coisas que realmente não pode e acaba sendo, sabe, permitido. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas Deus manda dizer para você que não é que você está sendo punido nessa espera, não é que você está sendo castigado, ou que Deus te esqueceu nessa situação, não. Ele precisava trabalhar você para preparar você para receber coisas da mão dele. Ele não entrega coisas nas nossas mãos se nós formos pessoas despreparadas para receber. Ele não faz isso. No ministério de Jesus, ele teve que trabalhar 30 anos em preparo para ele ter um ministério de 3 anos. Então ele passou a vida dele inteirinha estudando e se preparando psicologicamente, emocionalmente, fisicamente para poder enfrentar o que ele tinha que enfrentar. O ministério de 3 anos que ele passou e a crucificação dele. Porque o que Jesus viveu foi algo surreal. Se eu levasse, sabe, um empurrão ali, irmãos, fala com sinceridade, se eu tivesse que carregar um pouquinho aquela cruz ali que ele carregou, eu já tinha morrido. Eu já tinha desfalecido ali. Eu não sei como que ele aguentou tanto processo de tortura, sabe, durante tanto tempo, e as torturas eram violentas, era algo assim surreal. Sabe, aquele filme lá do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, eu acho que é o único filme que realmente retrata, sabe, na íntegra o que Jesus viveu. Sabe, o Mel Gibson ali, eu acho que foi realmente inspirado por Deus para fazer aquele filme. Se você não assistiu, você assista aquilo lá. Você vai passar a reclamar menos das suas lutas. Quando você vê naquele filme o que realmente Jesus viveu. É algo surreal. Porque as ferramentas de torturas eram coisas bárbaras. Era algo assustador. Era algo assim, sabe, surreal. A gente vê em alguns filmes, né, épicos, que a gente fala, nossa, será que isso existiu mesmo? Mas realmente existiam aquilo lá. Né? Existem relatos de livros e pessoas foram ao longo do tempo contando como que era, foi passando de geração em geração, era algo surreal. Então, Deus está falando para você, eu te amo demais e eu não vou deixar você morrer nessa prova. E eu estou chegando para fazer algo sobrenatural na sua vida. A Shekinah de Deus está chegando à sua história. Toma posse dessa palavra. Tá? E não se desespera diante do processo, porque você não está esquecido aí. Você está sendo tratado por Deus e muito bem cuidado por Ele. Por mais doloroso que seja o processo, você não morrerá aí nesse processo. Deus manda dizer para você que Ele está chegando e Ele está trazendo a Shekinah dele. Então tem algo que vai acontecer na sua vida aí por esses dias que vai alegrar muito seu coração e você vai ver como que Deus é contigo. Porque você está duvidando até da existência de Deus. Tem pessoas aqui que estão num processo de sofrimento tão grande que você já não está nem acreditando que Deus existe. Será que a voz que eu estou escutando é de Deus? Será que essas lives realmente são do Senhor? Será que são profetas mesmo? Você já está colocando em dúvida, porque o sofrimento é tanto que já está te cegando. Mas Jesus manda dizer para você, eu estou chegando para fazer a diferença na sua história, para mudar o seu cenário. Então toma posse dessa palavra e guarda a palavra de Deus no seu coração. E lembre-se sempre que Deus é vivo e Ele está cuidando de você. Você nunca esteve sozinho. Tem livramentos aí que você não tem nem noção do que Deus está fazendo na sua história. Do que Deus já tem te livrado. Mas Ele está contigo. E a Shekinah dele está chegando. Ele já está vindo com a Shekinah dele. Então toma posse dessa palavra. Guarda ela no teu coração. E não desista agora. Não é o momento disso. Tá? Porque Deus, Ele ama você. E Ele tem você como um filho. E Ele está cuidando de você. A sua mãe pode esquecer você, seu pai, seu marido, sua esposa, sua parentela. Podem esquecer você. Mas Deus não esquece. Jamais. Ele sabe de tudo que você precisa. E Ele vai chegar numa área aí, que é uma área necessitada sua. Mas Ele vai chegar para suprir. Ele vai chegar para fazer a diferença. Deus está chegando com a Shekinah dele. Toma posse dessa palavra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Deus venha te dar força. Que Deus venha renovar a tua fé. Você está nas minhas orações. Eu amo você em Cristo Jesus. E você não vai desistir agora. Você vai permanecer de pé para que o nome de Deus seja glorificado na tua história. Para aqueles que não acreditam na sua história, que não acreditam em você, venham ver a Shekinah de Deus na sua vida. Você vai permanecer de pé. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.